cidade das flores. Para dar início ao podcast, a qual iremos explorar a cidade Eufêmia, uma das cidades invisíveis, é importante relatar e apresentar a obra criada por Ítalo Calvino. As Cidades Invisíveis é um romance do escritor Ítalo Calvino que foi publicado em 1972. No livro é apresentado 55 cidades por onde Marco Polo teria passado. Estas cidades são as cidades e a memória, as cidades e o céu, as cidades e os mortos e entre outras cidades também relatadas. Para entender como essas cidades incríveis foram relatadas, é importante falar sobre um personagem muito importante, cujo nome é Marco Polo. Marco Polo é um mercador veneziano que, ao entrar no Extremo Oriente, conheceu a capital do imenso Império de Kublai Khan, Kambalux, atual Pequim. Lá, Marco Polo permaneceu por 17 anos, desempenhando importantes funções diplomáticas na corte do Grande Khan. Em uma certa feita, Marco Polo, dialogando com o imperador dos Tártaros, melancólico por não poder ver com seus próprios olhos toda a extensão dos seus domínios, Kublai Khan faz de Marco Polo o seu telescópio para conhecer as maravilhas do seu império. E assim Marco Polo sai em uma grande viagem e após a viagem ele relata como que são as 55 cidades invisíveis. É importante também relatar e falar um pouco sobre o autor do livro. Ítalo Calvino nasceu em 1923 em Cuba, por onde seus pais, cientistas italianos, estavam de passagem. Sua infância foi em São Remo, na Itália. Em 1941, ele matriculou-se na Faculdade de Agronomia de Turim, mas abandona os estudos ao engajar-se na resistência italiana contra o exército nazista. Ao final da guerra, Calvino vai morar em Turim, onde se doutora em letras com uma tese sobre Joseph Conrad. Em 1947, ele lança seu primeiro livro, inspirado em sua participação na resistência. Após isso, ele passa a trabalhar para um jornal comunista e depois em uma editora. Só a partir dos anos 1950, ele começa a escrever as obras que o tornaram famoso internacionalmente. Seus primeiros grandes sucessos são O Visconde Partido ao Meio, que foi lançado em 1952, O Barão das Árvores, em 1957, e O Cavaleiro Inexistente, em 1959. Em 1956, Calvino se desliga do Partido Comunista. Em 1972, ele publica Cidades Invisíveis, e em 1979, ele publica Um Viajante numa Noite de Inverno. Em 1983, ele publica Palomar. Estes três livros foram traduzidos para inúmeras línguas. Os três têm lugar de destaque no repertório da literatura pós-moderna da Europa. Calvino, ele morre em 1985, consagrado como um dos mais importantes escritores italianos do século XX. Entre seus muitos outros livros, incluem-se suas propostas para o próximo milênio, Amores Difíceis e Castelo dos Destinos Cruzados. E assim Calvino ele deixa o seu legado aqui na Terra como um grande autor. Opa pessoal, após a introdução ao livro aí, de Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, eu vou estar falando um pouco sobre a cidade em questão. É uma das principais cidades do livro, conhecida como Eufêmia. A Eufêmia, que, como citada no livro, ela é uma cidade onde os mercadores de todas as 7 regiões do mundo vão. Ela é uma cidade de trocas, alguém que chega lá com alguma mercadoria, sai com um barco cheio de outra. Além disso, além dessas trocas que é feita em Eufêmia, lá não é a única coisa que se toca, não é mercadoria, que como a gente conhece. Coisas muito importantes que se fazem lá de troca são as trocas de memórias, de lembranças, de histórias, que faz essa conexão cultural entre as 7 regiões. Daí o pessoal de todas as regiões do mundo vão lá, tem essas trocas de cultura, tem essas trocas de memória, tem essas trocas de conhecimento. Acredito que a Fernanda vai estar falando um pouquinho mais dessas trocas, só que é só pra gente ter uma ideia de como que funciona lá, de como o livro em questão é tão aprofundado, como que ele pega tanto na ideia de cidade que a gente consegue entender o que
o que está sendo descrito em questão, né? Então, só para dar uma resumida, basicamente a essência de Eufêmia, ela se reside nesse intercâmbio, nessa troca de cultura, nas conexões humanas e nas experiências, além, lógico, de trocas materiais, né? Que são feitas no lugar pelas 7 nações principais. Agora, se o Jefferson puder falar um pouquinho do ambiente da cultura de Eufêmia aí pra gente, por favor. Beleza, pessoal, seguindo nosso podcast aí, Eufêmia é descrita como uma cidade de comércio e troca, onde mercadores de diversas partes do mundo se encontram. A cidade é um ponto de convergência para diferentes culturas e tradições, o que a torna um local vibrante e dinâmico. A descrição foca na ideia de intercâmbio, mas não apenas em materiais, mas também em histórias e experiências de conhecimento. Características principais de Eufêmia: comércio e trocas. Eufêmia é um mercado onde mercadores trocam não apenas mercadorias, mas também histórias, experiências. É uma cidade e um ponto de encontro para pessoas de diferentes culturas, o que enriquece a diversidade social. Diversidade cultural de Eufêmia é a presença de mercadores de várias partes do mundo, cria um ambiente multicultural. A troca de histórias e experiências entre mercadores contribui para uma compreensão mútua e uma apreciação das diferentes culturas. Intercâmbio de conhecimento também, que ela tem, além de bens materiais, há um fluxo constante de ideias e conhecimentos. As histórias contadas pelos mercadores são tão valiosas quanto as mercadorias que eles trocam. Um ambiente dinâmico, Eufêmia é descrita como uma cidade em constante movimento e transformação, refletindo a natureza Eufêmia mutável das trocas de comerciais e culturais. Bom, pessoal, dando sequência ao nosso podcast, irei falar um pouco sobre o mercado mensal de Eufêmia e as trocas não materiais. Eufêmia é uma cidade invisível, no qual ela reúne diversos tipos de nações a cada solstício e equinócio. Além dela ser uma cidade portuária, que chegam diversos navios com cargas. Entre elas estão o gengibre, algodão, sementes de papoila e sacos de noz moscada. Essas e outras mercadorias, elas passam pelos porões dos barcos que chegam até a cidade de Eufêmia. Essas pessoas de diferentes equinócios e solstícios que percorrem distâncias, elas sobem rios, atravessam desertos para encontrar essas mercadorias que em todos os bazares do Gran Khan possam existir. Mas o que faz essas pessoas irem até a cidade de Eufêmia e fretar tantas latitudes assim? Não se trata só do comércio que atrai esses povos até a cidade de Eufêmia, mas sim um encontro junto das fogueiras que inundam o seu mercado e, sobretudo, a possibilidade de encontrar as palavras. Os mercadores reunidos juntos do fogo em Eufêmia sabem que em cada viagem, em cada sopro do vento, em cada deserto atravessado, as memórias transformam essas palavras em realidade. Como se da batalha da nossa vida fosse possível nascer outra batalha. Uma cidade invisível feita por nós. Eufêmia é uma cidade de trocas, mas é antes disso uma cidade de memórias, as nossas. Bom, pessoal, eu fiquei com a parte de falar um pouco sobre Olambra, né? O significado da palavra Olambra é uma junção das palavras Holanda, América e Brasil, né? Representando a herança dos primeiros representantes da Holanda aqui no Brasil. Também já chegando em Olambra, né? Primeiro ali você vai passar já pelo portal, na onde o pessoal ali para tirar foto, porque o portal ele é bem bonito, né? Pelo que eu vi nas fotos, ele é bonito, é bom local para estar tirando umas fotos legais, né? E tem 2 campos de flores que é liberado para visita, né? Que são eles o Lune Park e o Maçona Flores, né? São os 2 parques liberados para visita. Claro que tem outros lá que para entrar, para fazer sessão de foto, aí você tem que comprar um ingresso, né? Algumas coisinhas lá para ter acesso. Tem também o Moinho, né? Que é um bom local para tirar várias fotos também, para ser visitado, fazer um tour por lá. Tem como você acessar por dentro do moinho, você consegue entrar lá dentro, tem uma boa vista. De lá de cima tem uma boa visão, você consegue ver o lago que tem lá próximo, né? De
do moinho, consegue ver bastante coisa. Também tem um bonde, né? Um bondinho, que é um ônibus antigo, todo equipado com uns banquinhos para o pessoal fazer algumas visitas lá, dar um passeio. Aí tem um guia também, né? Para estar guiando o pessoal. Pelo que eu vi, é uma cidade bem legal, bastante encantadora, né? Tem também alguns parques para criança, com vários animais lá para o pessoal estar se divertindo, né? À noite também tem alguns barzinhos para o pessoal estar tomando aquela cervejinha, aquele chopp, para quem gosta. E sem contar também que a atração principal é a época das flores lá, né? Que é a Expo Flores, né? Que tem bastante evento com várias modalidades de flores de todo tipo que você possa imaginar. Tem também atração musicais com vários cantores lá que vão se apresentando lá durante o período da exposição de flores, né? E é isso, pessoal. É um básico que eu pude fazer aqui, porque não conheço a cidade, pelo pouco que eu pesquisei. Mas basicamente é isso. Bom dia, pessoal. Me chamo Alana, sou estudante de Direito no primeiro semestre e hoje eu vou falar um pouco sobre as semelhanças, características sociais e culturais da cidade de Olambra e da cidade Eufêmia, que é do livro Cidades Invisíveis, do escritor Ítalo Calvino. Dando sequência, vou falar para vocês um pouco sobre as semelhanças. Como ponto forte de semelhanças, tanto Olambra quanto Eufêmia dividem um intercâmbio cultural, certo? Onde ambas as cidades valorizam o intercâmbio cultural, seja através de trocas temporárias de Eufêmia ou da celebração de tradições em Olambra. A diversidade cultural é um aspecto central em ambas as cidades. Temos também como semelhança os encontros sociais. Ambas as cidades elas promovem encontros sociais que envolvem diferentes culturas, seja através de mercadores em Eufêmia ou visitantes em Olambra. Aí, pessoal, vocês me perguntam, e a diferença? Qual seria a diferença entre Eufêmia e Olambra? Pois bem, dentro dessas diferenças, temos a natureza de trocas. Eufêmia, por exemplo, as trocas são efêmeras e focadas em narrativas e experiências. A cidade é um ponto de passagem, na realidade. E Olambra são trocas duradouras e focadas na preservação cultural. A cidade tem uma população fixa e uma identidade cultural estável. Dentro dessas diferenças, podemos também citar a estrutura social, onde Eufêmia tem uma sociedade transitória composta por viajantes e mercadores. E Olambra é uma comunidade estável, com residentes fixos e uma forte identidade comunitária. Pessoal, e nisso também podemos citar o objetivo cultural de ambas as cidades. Eufêmia, por exemplo, é composta por um enriquecimento através da diversidade e da troca de histórias, que são feitas de acordo com o escritor Ítalo Calvino. E Olambra, por exemplo, ela tem uma preservação, uma celebração, uma herança cultural específica. E dentro desses contextos que eu citei para vocês, entre semelhanças e diferenças de ambas as cidades, podemos também pensar, imaginar, quando a gente lê o livro de Ítalo Calvino, que fala sobre a cidade de Eufêmia e todas as outras cidades invisíveis, nós podemos imergir, imaginar como que aquela cidade era, quantos mercadores, quantas culturas passavam por ali. E Olambra a gente pode visitar, no caso, como temos ela tão próxima do nosso município aqui de Campinas, a gente pode estar visitando ela e também entrar numa imersão, numa imaginação, porque Olambra ela tem uma arquitetura toda montada e inspirada em Holanda, que é uma cidade da Europa, Então podemos concluir que a cidade de Eufêmia, a cidade fictícia de Ítalo Calvino, e Olambra, a pequena Holanda do Brasil, tem sim várias semelhanças e características em sentido de comércio, de mercado, de cultura,
de troca de cultura entre os mercadores e a população. E também podemos citar que são visitadas por várias pessoas todos os anos. Em que sentido? Por exemplo, Olambra, ela tem a Expo Flora, né? Que todos os anos vem várias pessoas de vários países, de vários lugares para visitá-la, né? Pois ela é referência, né? No sentido de ser a maior feira de flores da América Latina. E Eufêmia também é visitado por várias pessoas, mas no sentido de Eufêmia, por exemplo, é uma visita imaginária, é uma visita imersiva, que você vai colocar sua mente para imaginar como que é Eufêmia. Eu, por exemplo, né, consigo imaginá-la como Olambra, linda, cheia de povos diferentes, cheia de culturas diferentes. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a participação nesse podcast. E amei fazer. Concluindo, então, o nosso podcast, a cidade de Eufêmia, como apresentada no livro Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino, é um lugar fictício e metafórico que representa uma afinidade de cidades reais e imaginárias. Eufêmia é descrita como a cidade onde as pessoas se movem em direções aleatórias, criando uma teia caótica de encontros e desencontros. É um lugar de constante mudança e efemeridade, onde a percepção da realidade se torna relativa e subjetiva. Na obra, a cidade de Eufêmia serve como reflexão sobre a natureza da experiência urbana e a complexidade das interações humanas. Ela desafia as noções convencionais de espaço e tempo, convidando o leitor a questionar as fronteiras entre o real e o imaginário, o visível e invisível. A importância da cidade de Eufêmia, assim como das outras cidades descritas por Marco Polo, reside no seu papel como símbolo das múltiplas facetas da condição humana e da diversidade das experiências urbanas. Cada cidade visitada por Marco Polo representa uma visão única do mundo, refletindo as diferentes culturas e valores e perspectivas dos seus habitantes. No contexto mais amplo da narrativa de Marco Polo, as cidades invisíveis são uma metáfora para a diversidade e a riqueza da experiência humana. Elas destacam a complexidade e a beleza do mundo, convidando a apreciar a variedade das perspectivas que compõem a nossa existência coletiva. Ao mesmo tempo, elas também nos lembram da efemeridade da vida e da impermanência de todas as coisas, sugerindo que devemos valorizar cada momento e cada experiência enquanto a temos. Então, com isso, nós concluímos o nosso podcast. Cidade das flores, onde as pessoas vêm cheias de amores, eventos e festas, cores a brilhar, tulipas e sorrisos no ar a dançar. Olambra e Eufêmia, histórias a contar.